Olá, doutor, olá, doutora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi, eu ministro aulas aí na área do direito previdenciário, do direito empresarial previdenciário, do direito tributário. Para mim é uma grande alegria hoje adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório. Em 2019, eu visitei 13 estados aí ministrando aulas, cursos, palestras. Hoje eu possuo a minha instituição de ensino, a Viquesi Educação. Agradeço ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Agradeço também à OAB Santo Amaro, na qual eu sou coordenador da Comissão de Direito Previdenciário Acidentário, e hoje eu trago um tema bastante interessante, que é como obter melhores resultados através de recursos administrativos. Muitas pessoas, quando recebem a negativa do INSS, o que elas fazem? Elas partem diretamente para uma ação judicial, mas nem sempre isso é o melhor caminho. E eu vou te mostrar hoje, nessa palestra curta, quais são as situações em que é vantajoso você continuar na esfera administrativa e quais situações que não é tão interessante assim. Vamos lá. Primeiro, muitas pessoas acabam não interpondo um recurso administrativo imaginando que o Conselho de Recursos da Previdência Social faz parte do INSS, mas isso não procede. O INSS é uma autarquia, possui personalidade jurídica própria. Já o Conselho de Recursos, ele não é um órgão do INSS, ele faz parte da União. Hoje ele está vinculado ao Ministério da Economia. Então você pode ficar tranquilo que quem analisa os recursos administrativos é um órgão diverso do INSS. Vamos lá. E como é que é feita a organização aí do Conselho de Recursos da Previdência Social? Nós temos a primeira instância, que é a Junta de Recursos, a segunda instância, que são as câmaras de julgamento, popularmente conhecidas como CAGE, e temos também o Conselho Pleno. O Conselho Pleno, ele é responsável por uma instância de uniformização, por uniformizar o entendimento do Conselho de Recursos. Se a gente fizer um paralelo aí com a Justiça, nós temos as juntas de recursos sendo ali a vara, uma vara do trabalho, uma vara do Tribunal de Justiça, uma vara do Tribunal Regional Federal, apesar de ser um órgão colegiado, seria mais ou menos uma vara. Na segunda instância, as câmaras de julgamento, seria mais ou menos como se fosse ali o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça. E na terceira instância, ou na instância uniformizadora, seria mais ou menos aí como se fosse o Supremo Tribunal Federal, no qual você, por exemplo, interpõe um recurso extraordinário, por exemplo. Ele vai acabar o quê? Cuidando da constitucionalidade. Aqui não se trata de constitucionalidade, mas sim é uma instância de uniformização. Vamos lá. Quais são as espécies de recursos que eu posso interpor perante o Conselho de Recursos? Nós temos o recurso ordinário, que é aquele na primeira instância que vai lá para as juntas de recursos. Temos o recurso especial, que vai para as câmaras de julgamento. Não é todo caso, não é todo tema em que você pode propor esse recurso especial. Alguns você tem só até a esfera ordinária, Você não pode mais discutir ali aquela questão, salvo se for uma questão de uniformização. E temos aqui, obviamente, o recurso de uniformização de jurisprudência, que é aquele julgado pelo Conselho Pleno, que advém ou de uma decisão de recurso especial, ou advém de uma decisão em recurso ordinário, quando não cabe um recurso especial. Nós temos duas espécies de recursos de uniformização, em tese e em caso concreto. Em tese, para fazer um paralelo, seria mais ou menos como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual aqueles legitimados partem diretamente para esse recurso. O em caso concreto é como se fosse um recurso extraordinário, que você vai subindo instância por instância até chegar nesse recurso. Temos também embargos de declaração. As hipóteses são as mesmas contidas no Código de Processo Civil. E temos também um recurso chamado reclamação. Esse recurso de reclamação ele é bem parecido com a reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, ou a reclamação regimental com base no regimento do STJ. Então ela serve o quê? Via de regra é quando você, por exemplo, possui uma decisão que não cabe mais recurso, na esfera administrativa, já não há mais recurso cabível, já
todos os prazos já foram expirados para interposição de qualquer outro recurso, você obteve vitória nesse recurso administrativo, e aí o INSS ele não implantou o benefício. Aí você pode o quê? Realizar essa interposição desse recurso de reclamação e reclamar efetivamente para o Conselho de Recursos para que ele obrigue o INSS a implantar aquele benefício, aquela revisão ou aquele acerto de dados no CNIS, o que você estava de fato buscando aí no seu recurso administrativo. Olha que vantagem bacana. O Conselho Pleno, uma das funções dele é emitir enunciados. O que são os enunciados? Primeiro, onde é que eles estão previstos? Artigo 62 da Portaria MDSA 116 de 2017. Essa portaria MDSA 116 de 2017, ela traz o regimento interno do Conselho de Recursos. E nesse artigo 62 é trazido esses enunciados que são basicamente súmulas. Só que a diferença aqui é o seguinte, vamos lá. Quem julga dentro do Conselho de Recursos, o nome é conselheiro. E esses conselheiros, eles são obrigados a aplicar o enunciado que foi aprovado pelo Conselho Pleno. Eles têm caráter vinculante, fazendo aí uma analogia como se fosse uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Só que aqui é uma súmula que vincula os conselheiros. Então, por exemplo, se você tem um cliente e ele tem uma situação fática que se enquadra em um dos enunciados e o INSS negou o pedido, o que você pode fazer? Você pode interpor esse recurso administrativo que os conselheiros são obrigados a aplicar aquele enunciado. Vamos para alguns exemplos? Temos vários enunciados. Vamos lá. Enunciado número 1, que talvez seja um dos mais importantes. Eu separei aqui 5 enunciados aqui para discutir contigo, né? Você pode, inclusive, depois me mandar um recado aí nas redes sociais, né? Um recado aí, uma mensagem privada no Instagram, em qualquer rede social que eu esteja, você pode me procurar. No final, inclusive, eu vou deixar meu contato, né? Vamos lá. Aqui trata-se da tese da concessão do melhor benefício. De acordo com o enunciado número 1, a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, se, por exemplo, o segurado tem direito a mais de uma espécie de benefício, mas só pode ter a concessão de um deles, o INSS obrigatoriamente será obrigado a conceder o melhor. Outra coisa, vamos supor que o servidor que estiver analisando lá no INSS observe que se o segurado entregar um documento faltante, ele vai ter direito a uma espécie melhor. Qual é a obrigação do servidor do INSS? Emitir essa carta de exigência para que você apresente essa documentação e tenha direito a um benefício melhor. Inclusive, o INSS é obrigado ao quê? A oferecer ao interessado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles. O INSS é obrigado, por exemplo, se a pessoa tem direito a uma aposentadoria por idade e, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição aplicando o fator previdenciário. Vamos supor que seja uma situação anterior à reforma da Previdência. Ele é obrigado a encaminhar os demonstrativos mostrando, olha, na aposentadoria por idade você vai receber X, na aposentadoria por tempo de contribuição com a aplicação do fator previdenciário você vai receber Y. E aí o segurado vai lá e faz a opção pelo benefício mais vantajoso. Mas é a obrigação do INSS trazer esses demonstrativos. Então, fique atento, se o INSS não aplicou, cabe a interposição de recurso administrativo e os conselheiros são obrigados a aplicar esse enunciado, essa súmula. Vamos lá. Enunciado número 2. Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária, quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado. O que acontece muitas vezes? O segurado chega até o INSS, o servidor do INSS vai analisar o CNIS, e aí no CNIS aquele vínculo não existe. Ou no CNIS tem algum problema dentro desse vínculo, algum indicador que faz com que o servidor do INSS solicite mais documentos. Vamos supor que faltando essas contribuições, o servidor do INSS vai lá e negue o pedido, ele faça um indeferimento desse pedido de aposentadoria, ele indefira esse pedido de aposentadoria, por exemplo. O que pode acontecer aqui? Vamos lá. Se é um segurado empregado doméstico, trabalhador avulso ou um contribuinte individual que presta serviços à empresa a partir de abril de 2003, essas 4 categorias, os recolhimentos são presumidos. Basta que esse segurado comprove o
trabalho que ele trabalhou. As contribuições, a responsabilidade tributária por reter a contribuição previdenciária e repassar ao INSS barra Receita Federal era do empregador ou do tomador de serviços. Se isso não foi realizado, qual era a função do INSS ou da Receita Federal? Fiscalizar essas empresas e cobrar, mas não penalizar o segurado, não considerando esse tempo e indeferindo o pedido. Então, se isso acontecer, se o segurado comprovar que ele trabalhou, como é que ele vai comprovar, por exemplo, que ele trabalhou se é um empregado? Se ele tiver a carteira profissional em dia, a carteira de trabalho em dia, ele comprovou que ele trabalhou. A carteira está em ordem cronológica, está toda certinha, sem características de montagem, em ordem cronológica, contemporânea, toda certinha ali, sem rasuras significativas. Esse vínculo tem que ser considerado. Enunciado número 3, vamos lá. Isso vai até um aviso para você que é advogado da área trabalhista e está acompanhando essa palestra aí no Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Olha que interessante. A comprovação do tempo de contribuição mediante ação trabalhista transitada em julgado somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseado em início de prova material contemporânea aos fatos constantes nos autos do processo judicial. Olha que interessante. Seu cliente foi lá e ganhou uma reclamação trabalhista, teve a procedência, foi vitorioso. Aquilo automaticamente dá direito a contabilizar esse período para fins previdenciários? Não. Se porventura só há provas testemunhais nessa reclamação trabalhista, via de regra, salvo se houver caso fortuito ou força maior, do contrário não é possível considerar esse período. É necessário apresentar a reclamação trabalhista inteiro teor perante o INSS para que o servidor do INSS analise se houve ali pelo menos um início de prova material lá dentro, se há documentos, se há perícias e que sejam contemporâneos, né, essas provas sejam contemporâneas à época trabalhada. Não pode ser uma prova que foi produzida, um documento que foi produzido depois que a pessoa saiu. Então, se houver isso dentro da reclamação trabalhista, ela vai ser considerada. E se o INSS não considerar, cabe recurso e cabe aplicação do enunciado número 3. Já estou pulando aqui para o enunciado número 12. Olha que interessante. O fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho. Olha que interessante. É muito comum os empregados apresentarem o PPP perante o INSS e demonstrarem que trabalharam, por exemplo, exposto a algum agente nocivo à saúde. E aí a empresa vai lá e coloca que forneceu o EPI para o empregado, que é o equipamento de proteção individual. Porém, o que acontece? Nem sempre o EPI ele é capaz de diminuir a níveis aceitáveis ou anular, né, completamente a exposição àquele agente nocivo. Quer um exemplo? Tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Não existe EPI que seja eficaz, por exemplo, para neutralizar a exposição ao ruído. Por quê? Vamos lá. Se a pessoa trabalhou acima dos limites, que lá atrás era de 80 decibéis, depois passou para 90, atualmente é de 85 decibéis, passou de 85, já é algo agressivo à saúde do trabalhador. Se a pessoa trabalhou nessas condições, mesmo que o empregador tenha fornecido o EPI para ela, o ruído acima desses valores, ele provoca o quê? Ele provoca vibração. E não existe nenhum equipamento de proteção individual que seja capaz de neutralizar essa vibração. E a vibração ela causa diversos problemas da saúde. Pode causar um aumento da pressão sanguínea, aí, problemas cardíacos, diversos problemas de saúde. Então, como exemplo aqui, mesmo que o EPI, o equipamento de proteção individual, tenha sido fornecido a esse empregado, ele não é capaz de neutralizar ou diminuir a níveis aceitáveis a exposição àquele agente prejudicial à saúde. Esse aqui, um que tem sido utilizado com várias vezes aqui recentemente, né, com muita frequência. Enunciado número 16. A suspeita de fraude da concessão de benefício previdenciário ou assistencial não enseja de plano a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Resumindo aqui,
O INSS pode automaticamente suspender um benefício, cancelar um benefício, cessar um benefício? Não. Mesmo que haja uma suspeita de fraude, uma suspeita de irregularidade, o INSS é obrigado a convocar esse segurado, abrir prazo para a defesa, o segurado pode apresentar a defesa e só após o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório é que esse segurado ele pode ter o benefício suspenso, cancelado e por aí vai. Caso isso tenha acontecido, cabe recurso administrativo e aplicação do enunciado número 16. Vamos lá. Marcos, meu cliente teve o benefício aí concedido com espécie ou valor errado, ou de repente o benefício foi indeferido. Quais são os caminhos? Primeiro, se um benefício foi concedido, cabe a revisão. Artigo 559 da Instrução Normativa 77. Quem realiza essa revisão é o próprio INSS, são servidores do próprio INSS. Eu também posso interpor recurso, tanto faz se o benefício foi concedido ou indeferido, cabe a interposição de recurso administrativo. Olha que interessante, artigo 537. Das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados, quando não conformados, interpor recurso ordinário. Marcos, eu estou acostumado com a justiça que, via de regra, eu só posso interpor um recurso quando eu, por exemplo, tive uma improcedência naquele pedido ou em parte daquele pedido. Via de regra, salvo, por exemplo, quando se discute aí valoração de danos morais e algumas outras situações excepcionais, não caberia recurso na esfera judicial quando você tem a procedência do pedido. Aqui, na esfera administrativa, cabe recurso sim sobre concessão e sobre indeferimento. Você pode discutir sim a concessão, que pode ser que o INSS não tenha concedido o melhor benefício que o segurado ou o dependente faziam jus. E você também pode partir para a esfera judicial através de uma ação judicial. Olha que interessante, uma situação que foge de revisão, de recurso e por aí vai. Algo chamado reabertura de tarefa. Artigo 696, parágrafo único da Instrução Normativa 77. Constatado o erro, ainda que em fase de novo requerimento, o processo administrativo anterior já concluído deverá ser reaberto de ofício para a concessão do benefício observado decadência e prescrição. Cliente pisa no teu escritório, de repente já teve aí um indeferimento há 3 ou 4 anos de um pedido de, por exemplo, aposentadoria. Aí você faz o quê? Você solicita a cópia integral do processo administrativo anterior, aquele do indeferimento. Você analisa tudo e verifica, nossa, mas aqui houve um erro por parte do INSS. O que você pode fazer? Você dá entrada num novo pedido de aposentadoria, junta esse processo anterior, solicita a reabertura de tarefa. Se você não estiver apresentando prova nova, documento novo, fato novo, o INSS ele é obrigado, de ofício, a realizar a concessão daquele benefício anterior e pagar todos os atrasados, obviamente respeitando os prazos decadenciais e prescricionais. Marcos, legal, realizei a interposição do recurso. Tem prioridade de julgamento? Sim, tem alguns grupos que têm prioridade de julgamento. Primeiro deles, beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos. Eles terão prioridade de julgamento. 2. Auxílio-doença, aqueles que estão discutindo alguma questão em auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou os benefícios assistenciais da Lei Orgânica de Assistência Social, o BPC-LOAS ao deficiente e o BPC-LOAS ao idoso. Essas pessoas têm prioridade de julgamento. Além disso, o que acontece? Espera aí, deixa eu pular um aqui. Não vou pular não, depois eu volto. Além disso, não coloquei nos slides. Além disso, aqueles planos de revisão que o INSS de tempos em tempos convoca as pessoas para apresentação de documentos, quando a pessoa, por exemplo, teve ali o benefício suspenso, alguma coisa do tipo, também esses recursos têm prioridade de julgamento. Vamos lá. Marcos, sempre é interessante interpor um recurso administrativo? Eu entendo que não. Por que eu entendo que não? Um exemplo, se você interpor um recurso administrativo que trata de benefício por incapacidade, no qual o indeferimento ocorreu em decorrência da perícia médica do INSS, entender que a pessoa não era incapaz para o trabalho ou que não era deficiente e por aí vai, né? Não só benefício por incapacidade, pode ser também a aposentadoria da pessoa com deficiência, que envolva alguma questão médica, né? E considerou que a pessoa estava capaz para o trabalho ou que não era deficiente.
Você pode realizar a interposição de um recurso administrativo? Pode. Só que quem vai analisar esse recurso administrativo é um outro perito médico federal que está cedido ali para analisar aquele tipo de situação. Na prática, eu tenho percebido que pouquíssimas decisões têm sido revertidas. A maior parte desses casos vale a pena sim partir para o poder judiciário. Vamos lá, você decidiu interpor o recurso administrativo. Quando se trata de pedido de auxílio-doença previdenciário, é obrigação ali do conselheiro, relator, né, que recepcionar ali aquele pedido, aquele recurso, dever dele distribuir imediatamente para a Perícia Médica Federal, para que eles realizem ali a perícia, realizem a análise pericial e recursal, para depois devolver para esse conselheiro para que ele paute para julgamento. Marcos, qual é o prazo para julgamento? Vamos lá. O prazo correto está contido na Lei 9.784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. A partir do momento que um processo administrativo está concluso, a administração pública deve decidir em até 30 dias, podendo prorrogar de maneira motivada, de maneira fundamentada, por igual período, ou seja, no máximo 60 dias. Só que a portaria MDSA 116 de 2017 trouxe aqui que para os benefícios aqui que envolvam auditoria, né, aqueles planos que o INSS chama de tempos em tempos para revisão, eles devem ser julgados num prazo máximo de 60 dias. Na verdade, esse prazo já está errado, mas eles ainda trazem um prazo. Os outros benefícios, nenhum prazo é trazido. Marcos, o meu cliente perdeu o prazo para interpor o recurso. O prazo é de 30 dias. Há alguma coisa para fazer? Vou pular para o próximo slide, depois eu volto aqui no anterior. Pelo artigo 16 da portaria MDSA 116 de 2017, ao conselheiro relator das câmaras e juntas incumbe propor a composição julgadora, relevar a intempestividade dos recursos no corpo do próprio voto, quando fundamentadamente entender que no mérito restou demonstrada de forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito da parte. Vamos lá. Passou os 30 dias... Porém, você verifica que no processo ali perante o INSS foram apresentadas todas as provas, você não vai alegar em grau recursal nenhum fato novo, não vai trazer nenhum documento novo, prova nova, nada de novo, está tudo dentro do processo. E trata-se de direito líquido e certo. Você pode, mesmo após os 30 dias, desde que não tenha ocorrido prescrição ou decadência, interpor o recurso administrativo e cabe ao INSS encaminhar ao Conselho de Recursos, porque quem realiza o juízo de admissibilidade recursal é o Conselho de Recursos. Outra coisa, 30 dias contados a partir de quando para interpor um recurso administrativo? Contados da ciência inequívoca da parte. Então, por exemplo, se for um processo físico e o INSS não tiver condições de comprovar nos autos, ali dentro do processo administrativo, não tem um aviso de recebimento da carta de indeferimento, não tem, por exemplo, ali nos próprios autos uma declaração do segurado que ele tomou ciência em tal data, e por aí vai. O INSS não tem condições de comprovar quando foi realizada essa ciência inequívoca. Então, teoricamente, não estaria nem contando os 30 dias. Vamos lá. Olha que interessante, você pode colocar como preliminar aí do seu recurso o juízo de retratação para o INSS. Você interpõe um recurso, solicita o juízo de retratação e aí o INSS ele pode fazer o quê? O servidor do INSS, antes de encaminhar para o Conselho de Recursos, ele analisa que, por exemplo, houve de fato um erro por parte do INSS e ele pode converter aquele indeferimento numa concessão ou até numa concessão melhor, caso já haja uma concessão, e aí ele só comunica ao Conselho de Recursos que houve o juízo de retratação. Vamos lá, o INSS legal, Marcos, eu tô achando legal esse negócio aqui de recurso administrativo, bacana, mas o INSS é obrigado, você falou que é uma esfera diferente, que é um órgão diverso do INSS, ele é obrigado a cumprir as decisões do Conselho de Recursos? Sim, ele é obrigado sim a cumprir, via de regra, ele só
poderá deixar de cumprir a decisão do INSS com base no artigo 549, parágrafo 2º da Instrução Normativa 77, caso, excepcionalmente, ele poderá deixar de cumprir se for demonstrado pelo INSS ao interessado que foi deferido outro benefício mais vantajoso e desde que, obviamente, o segurado tenha optado por isso. Vamos supor que houve ali o julgamento do recurso, houve ali o provimento daquele pedido, porém, de repente houve a concessão de um benefício X. O servidor, na hora que foi implantar aquele benefício, ele falou, olha, tem um benefício Y aqui que seria melhor para o segurado, de repente vai pagar um valor maior para ele, ou tem outras condições melhores para ele aqui do que aquele outro que foi concedido. Ele encaminha uma carta ou uma comunicação eletrônica para o segurado, demonstra ali, encaminha os demonstrativos ali dos dois benefícios ou mais de dois benefícios, e aí se o segurado escolher aquele benefício que o servidor julgou ser mais vantajoso que o outro, ele vai lá e expressamente aceita. Vamos lá. Aqui talvez uma das principais vantagens que pouca gente sabe que é possível. É possível a realização de sustentação oral perante o Conselho de Recursos da Previdência. Você pode colocar na sua petição de interposição de recurso que você quer realizar a sustentação oral. O Conselho de Recursos, você pode, mesmo que você não tenha colocado ali na sua petição de interposição de recurso, se você solicitar até 72 horas antes da data agendada para aquele julgamento, você pode realizar também a sustentação oral. Hoje ela é feita de maneira eletrônica, o Conselho de Recursos encaminha um e-mail com um aplicativo específico, você pode fazer via telefone celular, via computador, e aí você, inclusive até acho bacana que você faça, porque muitas vezes o conselheiro relator já chega ali com o voto dele pronto, e aí você de repente demonstra que há alguma outra situação que ele não tinha tomado conhecimento. E aí o que ele pode fazer? Ele pode retirar de pauta, refazer o voto dele e de repente até convencer os outros colegas, os outros conselheiros a dar um voto de acordo com aquilo que você sustentou oralmente. Aqui já coloquei, a base legal está no artigo 32 da portaria MDSA 116 de 2017, com relação à sustentação oral. Quais são as decisões que a Junta de Recursos, a Câmara de Julgamento ou o Conselho Pleno podem proferir? Podem, primeiro, dar conhecimento ou não conhecimento ao seu recurso, ou podem também o quê? Converter o julgamento em diligência. Olha que bacana isso. Vamos lá. Se ele converter o julgamento em diligência, vamos supor que o INSS deixou de realizar uma pesquisa externa, que é uma atividade na qual o servidor vai até a empresa para verificar alguma coisa, para colher algum documento, ou vai até alguma residência, de repente ali para ver alguma questão de pensão por morte, faz uma entrevista com os vizinhos, ou também pode ser uma justificação administrativa, que é a produção de uma prova testemunhal, ou a realização de uma inspeção, na qual o perito médico vai até o ambiente de trabalho para verificar se a atividade era especial, ou para verificar, por exemplo, se a pessoa de fato foi reabilitada, entre outras situações. Caso você aponte esse tipo de situação na sua petição e o conselheiro entenda que é o caso de converter o julgamento em diligência, ele devolve o processo para o INSS para ele produzir essa prova, que seja a pesquisa externa, a justificação administrativa, a inspeção, devolve ao INSS, devolve ao Conselho de Recursos, e aí depois o Conselho de Recursos realiza o conhecimento, realiza o julgamento para o conhecimento ou não daquele recurso. Vamos lá. Perícia médica na fase recursal. Já falei lá atrás que eu não achava interessante, eu não acho interessante interpor recurso administrativo quando se trata de mérito pericial, onde a negativa veio da perícia. Por quê? É vedada a solicitação pelo Conselho de Recursos de perícias médicas presenciais sem a prévia análise do perito médico. E também tem outra norma do Conselho de Recursos que veda que o conselheiro escolha a área de atuação do médico. Então, por exemplo, se é uma perícia ortopédica, não pode o conselheiro indicar que seja um ortopedista que realize aquela perícia. No judiciário é mais fácil conseguir que um especialista realize uma perícia médica. Meus amigos,
Um recado final que eu deixo para vocês aqui. Na vida você pode chorar ou pode vender lenços. Se você está acompanhando pelo canal do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo essa palestra, me aguentou aí por 30 minutos, é que você não está chorando, está buscando outras oportunidades para realizar uma advocacia melhor ou de repente para expandir as áreas de atuação do seu escritório. Então você é um verdadeiro vendedor de lenços, uma pessoa que faz a diferença. Espero encontrá-los em outras oportunidades. Agradeço, deixo aqui os meus perfis nas redes sociais, no Instagram, @marcosviquezzi, e também tenho o meu canal no Telegram, t.me/professor Marcos Viquezzi. Para mim foi uma grande alegria, agradeço mais uma vez você que me acompanhou durante esses 30 minutos e também ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo por essa oportunidade. Te espero na próxima, forte abraço!